Boa tarde, você está no Direto da Redação, mais um programa da IBC Editora, Portal Newtrade e TV Newtrade. Hoje, eu e Andréa Martins estamos recebendo Paulo Ancona Lopes. Paulo, obrigada. Obrigado a vocês. Ele é da consultoria Vecchi Ancona, que é uma consultoria que tem 20 anos no mercado, e ele tem uma experiência bastante respeitável, porque ele lida com esse mercado em ebulição. E é isso que ele vai conversar comigo. Como é que estão os negócios nesse momento, 2016? 2016. Eu diria que os negócios, efetivamente, a gente não pode dizer que eles estejam bem, né? Seria negar o óbvio. Mas se a gente pensar em termos de comércio, principalmente, né? Varejo, sistema de franquia, isso acaba puxando, eventualmente, a indústria, né? Num segundo momento. Eu diria que o que a gente tem sentido e o que a gente tem conversado enfim, no mercado é que esse ano efetivamente está um pouco melhor do que se encerrou ano passado. Aparentemente chegou-se numa situação em que alguma coisa tinha que acontecer. E talvez, independente de medidas de governo, de Congresso, essa crise política toda, talvez os empresários estejam entendendo que não vai depender de nós, vai depender deles. Deles, de nós, de todos, né? Porque se a gente vai ficar esperando, realmente está difícil de acontecer, né? Então é essa situação. Eu acho que tem um movimento maior, tem um movimento de talvez um pouquinho mais de, não sei se de otimismo, mas talvez um pouco mais de otimismo, ou pelo menos, se não é otimismo, é um pouco mais de força. Força. Acho que essa é a palavra, força. Se a gente voltar um pouco, 2 anos atrás, que eu acho que começou essa crise. Começou-se a sentir, né? Se sentir, que foi julho de 2014. 14, perfeito. Né? A gente tem falado isso bastante aqui no programa, nas nossas matérias. O ano passado, acho que foi o fundo do poço. Foi. É isso? Eu sinto que sim. Eu acho que principalmente o segundo semestre do ano passado foi realmente estagnação total. Não só estagnação, mas um sentido de negativismo muito forte. E a gente sabe que a economia, ela tem não só os aspectos técnicos, né, de políticas econômicas, né, que tem que ser acertadas, né, mas também tem um aspecto muito psicológico do mercado, né, do empreendedor e do próprio consumidor. Então, eu acho que se entrou numa fase de negativismo muito forte, independente, volto a dizer, das questões técnicas, que obviamente têm que ser melhoradas. Eu acho que também se entrou numa coisa meio de desespero, de não dá, acabou tudo. E quando acaba tudo, não resta outra coisa a não ser recomeçar, né? Então, com certeza. Né, mais ou menos é isso. E para recomeçar, falando então agora de estratégia, inteligência, existe uma fórmula feita para se ter uma empresa de sucesso? Seria ou bom, isso vai de acordo com cada empresa, com cada movimento claro. Exatamente, o empresário ele quer para a empresa dele? Eu diria que uma fórmula, uma pílula seria ótimo, né? Se eu inventasse, estaria muito feliz. Mas eu acho que não existe a fórmula, existem alguns princípios que devam ser seguidos e que devem ser seguidos, né? Obviamente, para cada empresa, para cada mercado, a solução pode ser outra. Mas tem alguns princípios, e a gente pode falar um pouquinho deles, né? Que eu acho que tem que ser seguidos, né? Quais são? Eu acho que tem uma análise externa a ser feita em termos de cenário, de concorrência, né, de situação externa, né, à empresa, né, para que se situem como é que eu estou posicionado, em que momento eu estou, como é que estão os concorrentes, como é que está o consumidor, o que ele está precisando ou o que ele não está querendo mais. Quer dizer, um pouco dessa análise para ajudar. Então, isso não deixa de ser um planejamento, quer dizer, um olhar para fora, para que eu possa planejar algumas ações onde eu me posicione e me conceitue claramente no mercado. Quando eu digo me conceitue, assim, todo negócio tem que ter um conceito muito claro, ele tem que ser muito perceptível, né? Um negócio que é meio uma mistura disso, daquilo, uma colcha de retalho tal, ele dificilmente cola, né? Então, primeiro esse momento externo, né?
e depois trazer isso para dentro da empresa, adequando as estratégias internas, o planejamento interno, as medidas, os processos, a estrutura interna para aquilo que se quer conseguir. Então, estamos falando de um trabalho de planejamento, na verdade, né? Quer dizer, eu olho, analiso, projeto, desenho e depois vou implantar. Obviamente, vou implantar, vou acompanhar, vou corrigir, vou mudar. Mas eu acho que isso é absolutamente necessário. Ainda mais num momento desse, se a gente imaginar tentativa e erro, quer dizer, já está difícil planejando, né? Então, e não tem nem dinheiro para tanta coisa. Não se pode errar. Não tem que se minimizar ao máximo, né? Minimizar ao máximo. E para você, tem algum modelo de negócio que vai ser tendência em 2016? A gente vem acompanhando aí a ascensão das franquias nos últimos anos. Isso deve continuar em 2016? Quem pensa em empreender, ele pode empreender tendo o próprio negócio ou apostando em alguma marca? Ou ramo, né? Sim, ou ramo. Segmento. Eu diria, vamos talvez separar em 2 níveis essa pergunta, se me permite. A primeira, assim, em termos de modelo e em termos de segmento. Em termos de modelo, eu acho que o sistema de franquia é uma boa aposta. E é uma boa aposta por pelo menos 2 fatores, ou 2 ou 3 fatores. Um deles é que o sistema de franquia no Brasil hoje já está bem profissionalizado, já tem exemplos bem palpáveis, já tem modelos muito concretos, tem metodologias muito corretas, tem bons consultores, tem bons fornecedores, quer dizer, é um mercado maduro, né? Os shopping centers, se falarmos de varejo, preferem hoje uma marca franqueada do que uma marca desconhecida. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo é que a própria momento de crise faz com que muitos executivos, bons profissionais, de boa formação, de digamos, boa formação de gestão, inclusive, né, tenham perdido ou estejam perdendo seus empregos, saiam com algum dinheiro no bolso dentro desses acordos e resolvam investir no negócio próprio. Por quê? Porque olham a situação, qual é a projeção, para quando que isso se normaliza, não vou ficar nesse risco, talvez montar um negócio, né? Muito bem. Então, existe também um terceiro fator, que são as empresas, vamos falar principalmente no caso aí talvez varejistas, né? Próprias, que nesta situação de mercado também estão sem muita condição delas de investirem, delas promover o crescimento da sua marca. Então, uma solução pode ser franquear, ter uma marca boa, ter um produto bom. Então, a solução pode ser franquear. Agora, se a gente comparar a crise econômica do país, do Brasil, com a que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, hoje a gente vê os Estados Unidos saiu muito rápido. Foi. E o Brasil parece que ele demora muito mais. Por que você acha? É o governo? Eu acho que o governo tem a ver com isso, né? Eu, sem dúvida, acho que o governo errou a mão em várias coisas, né? Cada dia um escândalo. Pois é. Mas mesmo na política econômica, né? Mas eu acho que foram crises e são crises muito diferentes. A crise americana foi uma crise do sistema financeiro ligado a banco, mercado de hipotecas, mercado imobiliário, aquela coisa toda. Mas não faltava e não falta para os Estados Unidos a infraestrutura. Então, quer dizer, é um país que tem uma condição de infra, tem uma condição de infra. Então, foi uma crise, digamos, financeira do mercado especulativo, qualquer coisa que valha, né? Agora, aqui a gente está falando de uma crise que nos impede, inclusive, de voltar a crescer a infraestrutura. Isso dificulta a retomada, porque sem infraestrutura também as empresas de fora também olham aqui com mais desconfiança, né? Porque os custos são maiores, a logística é mais cara, é mais complicada, enfim, né? Não tem infra, não tem garantias, né? Então, acho que são momentos, são coisas, não sei se comparáveis, né? Você acha que o Brasil dá para projetar para a gente ter uma situação melhor, mais positiva? 2016, 2017, como é que você está vendo isso? Eu acho que 2016 vai ser ruinzinho ainda. Vamos chamar de ruinzinho. Você gostaria de falar da outra notícia aqui? Mas eu não vejo 2016, nós já estamos, enfim, é o começo do ano. Mas já estamos entrando no fim do primeiro, vamos para o primeiro trimestre, março, e as notícias semanais são de ainda um aumento da inflação, o PIB ainda a projeção o dólar mais tão ou um pouco mais negativa que 2015.
Então, assim, eu acho que com esforço a gente consegue talvez melhorar um pouquinho em relação a 2015. Não, as projeções hoje mostram que vai ser um ano meio que igual a 2015, né? Se você pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, que é um empreendedor, ou é um varejista, ou tem uma pequena indústria, o que você falaria, Paulo? Nesse momento atual? Sim. Eu diria para ele repensar o negócio dele. Não quer dizer fechar, por favor, não é nada disso. Eu estou dizendo repensar. Para ele se debruçar no cenário que ele está, se debruçar nesse mercado, estudar esse mercado, tentar realmente se aprofundar em termos de ter dados e informações suficientes que o façam, digamos, que o faça encontrar algumas oportunidades, né? Essas oportunidades nem sempre, e a solução nem sempre é corta, 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 corta. Às vezes é preciso, né? Mas é possível enxergar oportunidades e a gente transformar, mudar alguma coisa. Você mexe no mix de produto, você muda na sua estrutura, você pode até sem cortar, de repente, digamos, estrutura física, pessoas, você tem que rever os seus processos, né? Eu diria que o Brasil, fora talvez as grandes empresas, a questão do conceito de processo, ela é muito pouco discutida, muito pouco discutida. Então, o que acontece? Você tem processos mal desenhados, com muito desperdício, você tem processos lentos, processos que, enfim, é preciso rever. A hora que você revê esse desenho de processo, de repente você consegue até cortar, se for o caso, e se for necessário, reduzir despesa, otimizar, ganhar velocidade, ganhar produtividade, né? E às vezes você consegue dar um passo além, né? E eu acho que é esse debruçar que sim, é um olhar não só, como eu disse, para o mercado lá fora, mas também olhar um pouquinho a sua empresa. Tem muita coisa para ser corrigida. As empresas brasileiras têm muitas coisas a serem corrigidas, muitas. Vícios, né? Muitos. E eu acho que falta um pouco dessa cultura de aprimoramento constante. Sim. Sabe? Eu acho que falta no empresário brasileiro, de forma geral. Estou falando da pequena e média empresa, não vamos falar das grandes marcas, porque tem todo um outro histórico, uma outra cultura. O organograma também. Mas a pequena e a média empresa brasileira, do empresário, tocada pelo empresário, uma coisa mais criada assim por ele. De olho ali. Eu acho que falta um pouco, eu não diria, eu não sei se humildade é a palavra, talvez não seja, mas falta esse olhar um pouquinho e ter como foco um processo contínuo de mudança e de melhoria. Sim. Eu acho isso bastante carente. A gente vive dentro de muito cliente, muita empresa e tal. Há muitos anos, isso é uma coisa que às vezes até dói. Você fala, caramba, mas né, parece que não vai. Bom, se você escutou o que o Paulo falou, então, reveja seu planejamento, reveja a sua empresa, olhe, busque novas oportunidades. Sem dúvida. E olhe também os processos que você trabalha, que você tem dentro dessa empresa atualmente. Tem outros processos para ser trabalhados, né? Hoje, vários mecanismos, né? Sem dúvida. É isso. Que é mais, até pode ser até mais moderno, né? É isso. É isso? É isso. Isso é. E até o próprio uso da tecnologia hoje pode provocar uma revisão tremenda nos processos, né? Com certeza. Tremenda nos processos. Com certeza. Né? É isso, André? Mais alguma pergunta? Na verdade, eu só queria contribuir falando que a gente não pode parar no tempo, né? Não. A gente escuta muito o pessoal falando que tem que realmente aprimorar, só que muitas vezes o empresário acha que é balela, que ele pode continuar tocando do jeito que tá. E tem muito discurso, às vezes, e pouca prática. Né? É verdade. Muito quadrinho na parede, minha missão, meus valores, mas na prática, às vezes, não é bem aquilo. Então, acho que é sair um pouco mais do discurso e realmente se aprofundar um pouquinho mais. Pois é, gente, vão arregaçar as mangas aí, vamos trabalhar. Falando em trabalhar, o varejo aí alimentar tem uma boa oportunidade para ganhar dinheiro. É isso que a gente trata na capa da Varejo de Vizinhança, que é a Páscoa. É aquela Páscoa que pode ser, você pensa que é só chocolate? Não, tem outras coisas. Pode fazer ações dentro do ponto de venda, né, Paulo? E também, às vezes, oferecer produtos mais baratos, né? Que tem... Aí é uma oportunidade até de sair do comum, né? Aqueles ovos gigantes, às vezes você vende 10 pequenos, né? Não é isso? Por que não?
É uma forma, tá tudo aí com dicas, né, André? André fez essa matéria com dicas. Varejo de vizinhança, você vê aí o endereço na tela e pode abaixar e ler gratuitamente onde você estiver, iPhone, telefone, tudo, né, Andréia? Computador, tablet, bem fácil. sistema iOS, sistema Android, então ninguém Muito tem fácil. desculpa para falar que não consegue baixar o aplicativo. Agora eu vou mostrar a revista de distribuição que você já recebeu, já está recebendo. Olha aí a capa, 395 empresas campeãs. Por que elas conseguiram ser campeãs? É isso que você vai descobrir lendo essa matéria. Se você não recebeu, leia digital, endereço aí na tela, baixa o aplicativo, pode ler, tudo muito fácil, explicado. Você vai gostar que a gente fez um trabalho, o pessoal da redação aqui trabalhou direitinho. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. No segundo semestre eu volto aqui com Ótimo. boas notícias. Esperamos que sim. Estou à disposição. Segundo semestre vai dar uma mudada, né? É isso mesmo. Obrigada, Obrigado a Andréia. E até a próxima com mais um Direto da Redação, mas não saia daí, Portal New Trade, muitos vídeos, muitas entrevistas preparadas especialmente para você. Uma boa tarde.